fundamenta o nosso trabalho de hoje, é um trabalho de esclarecimento, é um trabalho de auto-evangelização, é um trabalho que a gente se aproveita para nos auto-doutrinarmos, para rever conceitos, rever esclarecimentos, rever experiências vividas por outros ou até por nós mesmos, e assim colher os exemplos e fazer análise daquilo que é necessário para que a gente esteja assim, firme na nossa caminhada, para que a gente não perca a reencarnação, para que a gente não caia em armadilhas no mundo interior que nos iludem com coisas do mundo terreno, e assim faz com que a nossa mente, a nossa energia, a nossa vibração fica presa aqui na camada inferior de onde vivemos. E o custo disso é a perda da reencarnação. Mas como você fala, mas como podemos perder a reencarnação? Vejam bem, nós viemos para a Terra desde uma programação espiritual para a evolução dos nossos espíritos, onde passamos por provas, por expiações, por reencontros com espíritos que se dizem nossos inimigos, que são os obsessores, por situações do nosso karma, e a pior das batalhas, passamos pelas experiências de enfrentar nossa própria inferioridade dentro do nosso sistema, dentro do nosso convívio terreno. Então, nessas experiências que vivemos, Deus Pai Todo-Poderoso nos dá caminhos, nos dá orientações, nos dá conhecimentos, nos dá meios para que a gente possa, então, nos direcionarmos para a luz, vencermos as nossas experiências, vencermos a nossa reencarnação e retornar para o plano da luz sem a necessidade de novamente ter que retornar e passar por um novo processo de aprendizado. Mas existem aqueles que fraquejam diante das suas oportunidades, se perdem nas ilusões terrenas. E quando isso ocorre, nós dizemos, perdeu a reencarnação, porque ele veio para melhorar a sua natureza. E pelas provas que ele está passando, ou situações que ele está se colocando, as conexões que ele está fazendo nas energias dessa camada, vai fazer com que ele se endivide mais, que ele se impregne mais, ou que ele alimente a sua natureza inferior, de forma indevida, como às vezes pode ocorrer. Então nós colocamos a vitória da reencarnação e a derrota da reencarnação de acordo com as situações que vivemos. E assim vamos nos colocar na condição de absorver essas experiências nesse dia de hoje, e vamos iniciar com a leitura do trecho do Evangelho que o Adão vai nos colocar nesse instante. Graças a Deus. O Evangelho de Mateus, com o título de O Dia e a Hora. Jesus continuou: quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como o que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre-se disso: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, fiquem também vigiando, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem esperando. Graças a Deus. E vejam bem, aí não são nesse instante as palavras do Evangelho, e aí a gente entra no interior e faz a nossa análise. Será que estou vigiando? Como está a minha posição mental diante a situação que eu vivo na Terra? Veja bem, a gente fala posição mental, é a sua visão, o seu entendimento, como você se comporta, como você age, como são as suas palavras, seus pensamentos, sua linha de evolução moral dentro do sistema que nós vivemos, dentro do sistema terreno. Eu estou deixando me levar pela multidão para o caminho indevido? Estou perdendo meu tempo de estar com a espiritualidade nos trabalhos que me aproximam da luz? Estou vigiando o meu lado moral para que eu não crie dívidas, dívidas com outros e dívidas comigo mesmo. A dívida comigo mesmo é a dívida moral. É quando você fere o próprio sistema, quando você fere as leis de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque às vezes você cria uma dívida moral sem criar vínculo com outra pessoa.
Quer dizer, você criou vínculo com o sistema, dívida com o sistema. Né? Assim, colocando da seguinte forma: você pratica um ato na sua individualidade, seus pensamentos, seus anseios, suas vibrações, sozinho em sua individualidade. Ali você está exalando vibrações mentais, está exalando miasmas da sua mente, do seu plexo. Quer dizer, você está contaminando o sistema. Você não feriu ninguém no físico, aparentemente, mas você está projetando para a atmosfera, né, para esse campo mental em que nós vivemos, né, você está projetando a sua vibração negativa. Então, quer dizer, você está multiplicando o miasma negativo que existe dentro do sistema terreno. Então, o que você está fazendo? Você está criando uma dívida com o sistema crístico. Você está criando uma dívida moral. Né? Então, veja, tudo é interligado. Nós andamos dentro de um campo magnético onde existem mentores, existem espíritos em processo de evolução, encarnados e desencarnados. Todos nós estamos vivendo dentro de uma programação rigorosamente planejada pela espiritualidade maior, pelos grandes mestres da luz. E dentro dessa programação existe aquilo que é para o progresso e aquilo para que nós consideramos para a regressão da evolução espiritual de algum espírito. Vejam bem, então nos cabe construirmos o nosso progresso espiritual. O seu mentor, responsável pela sua caminhada, ele analisa, dentro dele, já conhecendo a sua linha anterior de evolução, conhecendo as suas reencarnações anteriores, conhecendo a natureza do seu espírito, ele te acompanha e vai analisando em que ponto você está progredindo ou não. Às vezes ele precisa fechar as portas para você. Às vezes ele precisa te colocar numa situação apertada para que você desperte, ou então uma situação de dificuldades para que você não promova mais o negativo para si próprio. Ou então ele tem que às vezes pedir o seu desencarne antecipado para que você não endivide mais, não piore que já está ruim na sua situação. Então tudo vem, como digo para vocês, dentro dessa programação. E nós temos então, por dever moral com a espiritualidade maior, por dever moral com Deus Pai Todo-Poderoso, por dever moral para com nós mesmos, caminharmos dentro de uma linha de evolução. Você tem que buscar essa linha de evolução. Suas atitudes, suas palavras, seus atos, como funcionam, em que ordem estão. Vejam bem, Deus Pai Todo-Poderoso nos deu a oportunidade aqui no templo, onde temos diversos portais de conexão direta com os grandes oráculos supremos. Temos um compromisso de libertar aqueles que estão presos nas prisões mentais do mundo inferior. Mas quem são essas pessoas? Quem são esses espíritos? Pode ser um amigo que desencarnou na semana passada, no mês passado. Dependendo da situação em que ele se encontra, ele cai dentro de um campo mental negativo e lá ele fica preso, ele não sai, ele não pensa, ele não age, né? Porque ele está preso naquele campo mental que o mundo inferior projeta por aí, nas camadas inferiores. Então, o nosso trabalho é resgatar quem precisa ser resgatado, é libertar quem precisa ser libertado e desfazer esses campos mentais para que os espíritos se libertem. Então existe campo mental negativo que prende as pessoas no vício da bebida, da droga, do sexo, da futilidade, da inutilidade. O pior vício que existe na humanidade, o da inutilidade, que a gente chama também às vezes de futilidade, mas é o vício da inutilidade, é quando você é improdutivo. Porque quando a pessoa está mexendo com droga, bebida, outras coisas, nossa, ele é viciado naquilo ali, vamos trabalhar naquele foco, né? Mas quando ele é viciado na inutilidade, aí você fala, é a preguiça física, é a indisposição, é a incompetência, né? Mas vejam bem, é o pior vício que existe. Você é inútil, às vezes, para você próprio. Você é a pior vítima, né? Você se torna vítima de você próprio, né? Na agressão que a inutilidade te provoca. Então vejam bem, a inutilidade é contrária à produtividade. Você tem que ser produtivo naquilo que você faz. Produtivo para o positivo e não para o negativo. Então você tem sim, tem que estudar, vou estudar porque eu preciso de conhecimento para o físico, vou ler porque eu preciso de conhecimento para o espiritual, eu vou buscar a leitura do Evangelho, me auto-evangelizar porque eu preciso de base moral, eu vou me afastar de certos amigos porque eles me contaminam para o negativo, eu não vou em tal local porque lá a energia, o miasma que está no ar me conduz para vícios que eu não devo ter.
E assim você vai se vigiar e se policiar, entendeu? E ser útil para você próprio. Lembrando que o papel do mundo inferior é escravizar mesmo, é contaminar, é derrubar quem está caminhando para a luz. O papel dos grandes mentores é nos orientar, nos proteger, nos dar cobertura para que a gente seja vitorioso. E você no centro, com o seu poder de decisão, com o seu livre-arbítrio, tem a responsabilidade de decidir qual caminho você quer. Então aí vem sim o dever moral para consigo próprio, o dever moral para com o sistema crístico e com Deus Pai Todo-Poderoso de sermos vitoriosos na nossa reencarnação. Quando falamos de espíritos sofredores, a gente se pensa, mas o que eu tenho a ver com esses espíritos? Como disse, pode ser um parente, um amigo que desencarnou uma semana atrás, um mês, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, não importa. É o Filho de Deus que está lá, que tem sentimento, que tem pensamento, que tem as mesmas sensações que você tem. Com a única diferença é que ele não tem corpo físico. Mas ele não tem corpo físico, mas carrega no corpo espiritual dele, no corpo perispiritual, né, que está dentro do perispírito, todas as sensações que se tem no ser encarnado. Sente dor, sente fome, sente desespero. Todas as sensações que nós sentimos dentro de um corpo físico, o espírito sente também fora do corpo físico. E as sensações, os sentimentos que estão no espírito são transmitidos para a carne através desses estímulos que os laços fluídicos transmitem para o nosso sistema nervoso físico. Mas vejam bem, então o espírito, quando ele desencarna, se faz o desligamento dos 3 laços fluídicos. Um que é preso ao plexo solar, quando ele desliga, o corpo entra naquele processo já de esfriamento, de perda de movimento. O do chakra, nós chamamos de chakra do coração, né, o coronário, e o chakra, ou melhor, para a confusão, o chakra do coração e também o chakra, né, nós chamamos esse maior, né, o coronário, o cardíaco e o coronário. Vejam bem. Então, quando há o desligamento do coronário, há o desligamento, a morte física definitiva. Então, são os 3 laços fluídicos que prendem o nosso espírito ao corpo físico. E quando se desliga esse laço fluídico, e há então a morte do corpo físico, o espírito ele continua vivo do outro lado, ele está vendo, está enxergando, ele está sentindo todas as emoções que sentia anteriormente. Então vejam bem, ele está em pé do lado e vê o corpo dele deitado. Muitos assustam, mas o que está acontecendo? Eu estou me vendo ali. Você está vendo o seu corpo físico, a sua armadura física, que você nesse instante está se desligando dela e ela vai ser devolvida para a natureza terrena quando você for enterrado, quando seu corpo foi ser enterrado, porque ela foi formada com elementos da natureza terrena, pertence à natureza terrena e fica na natureza terrena. O seu corpo espiritual, de natureza etérica, então ele continua vivo agora para o mundo dos espíritos. As pessoas não vão te ver como espírito, porque a visão dos encarnados é para aqueles que estão nesse ponto dimensional do mundo físico. Não enxergamos aqueles que estão no ponto dimensional do mundo espiritual. Eles não se enxergam. O espírito que é recém-desencarnado, ele carrega ainda a energia do seu corpo físico. Então ele enxerga e vê e escuta como se ainda tivesse encarnado, pelo menos até os primeiros dias do seu desencarno. E vivemos experiências interessantes aqui no tempo. Conversando com o espírito, ele estava desesperado. Ele tinha desencarnado há alguns dias, ele chegava na casa dele, ninguém escutava, ninguém via, ninguém falava com ele. Ele andava na rua, procurava os amigos, e ninguém escutava, o pessoal fazia de conta que não estava vendo, nem escutando ele. O que estava acontecendo? Ele não estava compreendendo o que estava acontecendo. Aí nós vamos mostrar para ele: meu irmão, você perdeu o seu corpo físico. As pessoas só enxergam quem tem corpo físico, só escuta quem fala através do corpo físico. Você desencarnou. Aí fui explicar para ele o processo, ele demorou de compreender. Tivemos que mostrar para ele, voltar na mente dele, mostrando para ele que ele, como foi a morte física dele, o enterro do corpo dele, a saída dele até chegar aqui no templo para ser atendido. Aí ele compreendeu. E agora o que eu vou fazer? Não, você vai agora seguir com os mentores para as casas transitórias. São cidades espirituais, são colônias espirituais, são hospitais espirituais. Vai se adaptar a uma nova vida em um mundo espiritual. Vai encontrar amigos que te conhecem, que você vai conhecê-los, vai relembrá-los e vai prosseguir sua vida. É uma nova adaptação. Encerrou um estágio e vai estar começando agora o seu novo estágio no mundo maior. Aí assim vivemos várias experiências explicando para espíritos o que é o desencarne.
O espírito desencarnado não compreendia que ele estava desencarnado, porque faltou aquela preparação, faltou conhecimento. E assim a gente agradece a Deus Pai Todo-Poderoso, agradece aos mentores desses espíritos, porque eles não foram capturados. O que acontece em grande parte das situações? O espírito desencarnado, ele sai a vagar. Os caçadores de escravos do mundo inferior, como a gente tem visto o tempo todo, os mentores falando, buscando espíritos, libertando esses grandes trabalhos que são feitos aqui de libertação, né? Eles vêm em busca dos recém-desencarnados, que são arrastados por essas camadas inferiores. E se a pessoa, quanto mais negativo é a sua natureza, quanto mais pesada é a densidade do corpo espiritual desse recém-desencarnado, mais facilmente ele é identificado pelos espíritos do mundo inferior. E aí ele é mais rapidamente capturado. É onde Jesus fala, há prantos e ranger de dentes, e eu digo a vocês, é verdade. Porque a gente tem a oportunidade de ver certas situações que é de sofrimento e muita dor e muito desespero mesmo. Então vejam bem, assim funciona a nossa reencarnação. É assim que trabalhamos, assim que vivemos neste mundo. E temos então, como voltando a dizer a vocês sobre o dever moral, a obrigação de nos vigiar. Como Jesus falou, a gente não sabe a hora que vai ser seu desencarne. Você não sabe a hora que vai sofrer o impacto da sua cobrança kármica. Você não sabe a hora que vai ser colocado à prova. Então esteja no ponto vibracional mais elevado. Que eu digo a vocês no início, qual a sua posição mental diante da espiritualidade, diante do seu processo espiritual? Não, eu amo Deus Pai Todo-Poderoso, só não tenho tempo de fazer oração, porque eu sou muito ocupado na terra, ocupado com as utilidades terrenas. Aí é que está a grande arte do mundo inferior, te ocupar com coisas sem utilidade, né? Aí vem a grande arte dele, é manter sua mente ocupada e manter sem ação. Ao manter sua mente ocupada com aquilo que não te serve espiritualmente, ele está te colocando sem ação, sem produtividade, ele está te colocando na inutilidade espiritual. Então eu tenho muita coisa para fazer em casa. Hoje eu não posso vir trabalhar nos grandes portais de energia, não. Eu estou muito ocupado. E o que vale mais para você? O que é de maior valia para a sua necessidade? Foram várias reencarnações na Terra, e agora você está na sua última reencarnação. Como o mestre Assis sempre nos fala, é a última reencarnação para essa geração de espíritos que está na Terra. Quem está desencarnando é levado para as casas transitórias, se tiver condição de ser levado. Se não tem, vai vagar na terra, sofrer até ser resgatado e levado. Vai ser levado a um processo de recuperação do equilíbrio mental, quer dizer, a mente dele chega ao ponto de equilíbrio. Ele tem condição de rever a primeira, a segunda e a terceira reencarnação anterior em que ele viveu. Ali ele é colocado no processo, né, de auto-julgamento, né, que a sua consciência faz a sua avaliação e ele define em que condição ele está. E nessa condição definida pela sua mente, ele é levado para os planetas exílios, que são diversos, né? Tem pessoas que vão para um nível mais baixo, outros mais elevados um pouco, outros para os intermediários. Então você se classifica. Então quem está reencarnado, quando retorna para o plano espiritual, só vai reencarnar novamente na Terra se estiver no nível dos espíritos que estão reencarnando, que são os espíritos de melhor grau de evolução. Não vão reencarnar na Terra espíritos em graus intermediários inferiores mais, como assim tem colocado os grandes mestres. Então, pergunto a você, o que você tem feito para a sua evolução? O que você tem feito para o seu espírito? Né? E eu digo a vocês, ao nosso corpo mediúnico, se o seu mentor se dedicou, trabalhou, colocou a bonificação dele a seu favor, doou bônus dele, que a gente sabe que muitos têm feito isso, para que você chegasse a um ponto onde você pudesse ter a produtividade para a sua evolução, para o seu crescimento e se libertar. Então você tem que analisar, eu tenho que aproveitar melhor a oportunidade que tenho. Por mais importante que seja a sua ocupação física, né, você tem que ver agora o que é de maior valia. O tempo passa, né? Eu tenho que ir para casa porque eu tenho que fazer alguma coisa. Mas se você fizer agora, por daqui a 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, vai alterar alguma coisa? Vai não. Mas aí fica aquela insinuação, aquela projeção mental do mundo inferior. Vai cuidar das suas futilidades lá, vai fazer sua coisa. Você tem coisa para pegar.
Você tem uma roupa para tirar do varal, se tirar agora ou tirar amanhã é a mesma coisa, mas vai tirar logo, né? Vai fazer isso aqui, vai colocar a panela no fogo. Se você colocar agora ou colocar daqui 2 horas é a mesma coisa, mas vai te colocar logo. Porque assim, e aí, você vai o tempo, te tira da produtividade, te tira da sua utilidade, né? Então vejam bem, o que é de maior valia, né? A gente alerta vocês sobre isso, pesem bastante. Jesus coloca no Evangelho, e você fala, mas tem 2000 anos que o pessoal está lendo o Evangelho, esse mesmo Evangelho, e as coisas não aconteceram. Acontece, está acontecendo sim, de forma individualizada ou de forma coletiva, está acontecendo. Pessoas estão desencarnando, pessoas estão sendo direcionadas para situações, cargos mais difíceis, pessoas estão passando por processos de dores, doenças físicas, de perturbações que não era para passar agora, para passar numa situação mais adiante, né? Tem situações que a pessoa era para estar passando por uma dor terrível agora, mas ela trabalhou, libertou, mostrou um grau de evolução moral. Os mentores adiaram a sua dor, e se ela melhorar mais, vai adiar mais, e ela não passa mais pela dor, porque ela melhorou e demonstrou a capacidade de evoluir sem passar pela dor. Então, quer dizer, tudo isso a gente tem que analisar, temos que pensar. A gente pensa assim, nossa, eu trabalho muito, mas não tem nenhuma vantagem material. Eu tinha que ter uma casa, um carro, eu tenho que ganhar muito dinheiro porque eu estou trabalhando muito na espiritualidade. Vejam bem, a riqueza que Deus oferece a você é nos planos espirituais. Se você vai ter sim condição de alcançá-la no plano físico, porque você está tirando aquele obsessor que te atrapalha, que tira sua energia, tira sua capacidade de pensar e de agir. Então você consegue produzir mais e alcançar, sem dúvida. Mas você vai colher muito mais do seu plantio nos planos espirituais com o seu trabalho. Porque nós estamos trabalhando para a nossa vida espiritual futura. Vamos colher no físico? Vamos sim. Por que vamos colher no físico? Porque ganhamos melhores condições físicas e mentais para produzir. Lembrando, produtividade. Tenhamos produtividade. Não só no trabalho espiritual, mas na linha de evolução moral. Quando fala linha de evolução moral, até no seu trabalho físico. Você tem seu trabalho físico em determinado local. Trabalhe sem roubar tempo, sem enrolar, né? Sem tirar do outro aquilo que é indevido, né? Mas o que é que eu estou tirando dele? Estou tirando tempo. Eu ganhei um salário para produzir aqui, eu estou enrolando, então estou roubando tempo, né? Estou roubando resultados. Quer dizer, isso aí atrasa a sua evolução moral. Você foi um mau trabalhador, né? Ninguém te viu fazer aquilo, mas a espiritualidade, seu mentor, todos estão vindo e está registrado na sua própria consciência que você foi um mau trabalhador. Aí você pergunta, você contrataria alguém igual a você? Eu não, porque eu enrolo. Quer dizer, você não contrataria para a sua empresa, por exemplo, um funcionário igual a você. Quer dizer, então, em que posição você se encontra, né? Isso chama dívida moral. Ninguém viu, ninguém falou nada. Chama dívida moral, né? Vejam bem, e assim nós caminhamos para Deus Pai Todo-Poderoso, lembrando, né? O tempo passa, as oportunidades passam, né? Não deixe para depois, porque o depois pode não sobrar o tempo necessário, pode não ter o tempo necessário que você precisa para alcançar a sua produtividade. Por mais importante que você julgue as coisas externas, né? Saiba o que é de maior valia para vocês. É assim que nós colocamos nesse dia de hoje. E assim, finalizando, convido vocês a se colocarem de pé para que possamos fazer a nossa prece e celebração.